Olá, agroevolução ou evolução do agro, adote essa ideia. A agroevolução ou evolução do agro, para haver, ela precisa de que dois arranjos estejam presentes. O primeiro é a conexão entre o agro, a gestão e as pessoas. O segundo é a interconexão entre as pessoas, as organizações e as comunidades. Isso por quê? Tem várias razões, mas duas razões são imprescindíveis da gente trabalhar. Primeiro é que nós estamos falando em evolução. Evolução significa você ser hoje melhor do que ontem. Você não se trata de ter que fazer tudo ou não fazer nada, mas de avançar, de evoluir. Obviamente que num ritmo bom, mas no ritmo adequado a cada realidade. Segundo, nós precisamos de trabalhar inclusão. Inclusão de pessoas, inclusão de organizações, inclusão de comunidades e, consequentemente, inclusão de municípios. A despeito de tudo que o agro tem feito de bom para o nosso país, nós sentimos, e já mostramos aqui várias vezes, que ainda existe uma tremenda concentração. Então tem poucos municípios se apropriando de um grande volume do valor bruto da produção, assim como tem poucas propriedades também trabalhando e ficando com maior parcela do valor bruto da produção. Nós precisamos que isso aí seja um pouco mais democratizado. E outra questão dentro disso aí é buscar fazer um trabalho onde a gente busque priorizar mais a questão humanitária, é trabalhar mais visando convergência, é trabalhar mais visando a sinergia, a terceira alternativa, não trabalhar apenas dentro desse viés aí, até ideológico, dessa polarização, desse embate entre agronegócio e agroecologia, ou agronegócio e agricultura familiar. Na verdade, nós queremos trabalhar o agro como um todo. Então é isso que nós queremos propor e é isso que vamos falar com vocês nesse vídeo. Venham conosco, rode a vinheta. Olá, muito bem-vindo de volta ao nosso canal Agrogestão em Pessoas. Eu sou Edson Fontes, engenheiro agrônomo, atualmente aposentado, que após 4 décadas e meia de trabalho aí, escrevemos esse livro, Construindo a Gestão nas Agroorganizações. Livro esse que nós estamos procurando trazê-lo aqui, inclusive como fio condutor de boa parte de nossas postagens, mas que estamos procurando também enriquecê-lo e colocar ele de uma forma mais facilitada para que ele possa ser consumido e aplicado na prática. Nós estamos aí fazendo esse trabalho de uma forma independente, estamos fazendo esse trabalho de uma forma que nós acreditamos que é importante apoiar, né? E estamos trazendo bem essa discussão hoje para pessoas, para organizações e para as comunidades, que é onde realmente as coisas de fato ocorrem e que a gente enxerga isso como um ecossistema, as coisas interligadas e que às vezes a gente trabalha um tema, trabalha outro, não de uma forma linear, mas de uma forma que possa ser utilizado e consumido da melhor forma possível, assim que houver o interesse por uma determinada área, ou que seja pela pessoa, ou que seja pela organização, ou que seja pela própria comunidade. Gostaria de pedir, se você achar que vale a pena, deixe aí o seu like, né, faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo dentro da sua área aí, com os colegas aí, principalmente da nossa área técnica, faça a inscrição no canal e nós estamos aí totalmente dispostos a conversar, debater e acho que a gente está trazendo uma visão um pouco diferenciada para trabalhar essa junção aí do agro. Ao invés de buscar aqui polarizações, nós estamos procurando e sempre defendendo a questão da convergência, da terceira alternativa, etc. Venham conosco. Eu acho que vai valer a pena. Nosso muito obrigado. Pois bem, então nós vamos trabalhar essas questões ligadas a pessoas, organizações e comunidade de uma forma mais objetiva. Vamos estar trazendo alguns conceitos, mas sempre buscando a aplicação prática disso e tendo também como reflexão como a questão da inclusão, a questão da convergência, da terceira alternativa, da não polarização, ou pelo menos a não polarização extremada, colocar a tecnologia como uma coisa importante, mas não como protagonista, sim como coadjuvante. Para isso, vamos estar trabalhando então essas dois grandes arranjos, que se trata da conexão entre o agro, a gestão e as pessoas, e a interconexão entre pessoas, organizações e comunidades. Então a conexão se trata de uma coisa mais ampla, se trata de algo maior. São coisas que você tem não só a nível local, mas a nível regional, nacional, até internacional, está presente aí em vários lugares. Por exemplo, o agro está presente no mundo todo, ninguém vive sem um agro. O agro é de extrema importância. Nós temos o agro, às vezes, até colocado essa palavra agro de uma forma mais politizada, enfim. O agro, para a gente, ele é um prefixo importante, que ele antecede, por exemplo, as agroorganizações, o agronegócio, a agroecologia. E no agro estão as oportunidades. Então nós não podemos abrir mão
de estar entendendo e vendo o que está ocorrendo com a agro e ver aquilo que pode ser útil para a gente no nosso ambiente. A gestão, por outro lado, também é uma coisa universal, uma coisa que, a despeito de alguns até dizendo que ela já está mais que centenária, então precisa de fazer algumas adaptações, mas é ela que traz para a gente ferramentas e metodologias para que a gente possa trabalhar organizações de modo a torná-las competitivas. Então o agro traz oportunidade e a gestão faz com que a gente tenha competitividade. E as pessoas, é o que importa em tudo, são elas que vão fazer, são elas que são o elemento ativo desse processo. Tanto é que ela pode ser aí a passagem entre a conexão e a interconexão, uma coisa mais geral e uma coisa mais local. Ela fecha aí a conexão entre o agrogestão e pessoas e abre a interconexão entre pessoas, organizações e comunidades. E essa interconexão, ela acaba sendo o quê? Um pouco mais localizada, um pouco mais micro. Ela passa a ser uma coisa mais onde nós precisamos de trabalhar como atores ativos do processo. E aqui é onde nós estamos. Nós estamos o quê? Como pessoas nas nossas organizações e na nossa comunidade. E esses termos estão muito interligados. Então eles ajudam essa interconexão. A interconexão são mais pontos de ligação, é como se fosse uma malha, como se fosse uma rede. Organizações têm a ver com pessoas e comunidade tem a ver com pessoas e organizações, como vamos ver aqui rapidamente. Então, o fato da gente estar trabalhando com pessoas, organização e comunidade, a gente vai dar então uma passada em todas elas para que a gente possa ver o que podemos trabalhar de forma prática no sentido de buscar a evolução do agro ou a agroevolução. Então, vamos começar pelas pessoas, né? As pessoas, elas precisam ser proativas e visionárias. As organizações precisam ser eficientes e eficazes e as comunidades prósperas e sustentáveis. À primeira vista, parece ser jogo de palavras, são frases prontas, e todo mundo pode pensar que isso aí é chover no molhado, é óbvio que essas coisas tem que ter. Então, nós temos que tirar esses conceitos, a parte teórica, e levá-los para a prática. Eu preciso ter pessoas proativas ou então preciso criar condições para que as pessoas sejam proativas. Eu preciso ter pessoas visionárias ou então criar condições para que as pessoas se tornem visionárias. Pessoas proativas são aquelas que não ficam esperando as coisas acontecer, se adiantam o processo. Se eu quero fazer uma intervenção que ela tem a ver com a agroevolução ou evolução do agro, se eu ficar esperando as coisas prontas acontecerem, não vão acontecer. Nós precisamos, então, de criar mecanismo para que as pessoas elas tomem conta e sejam, conforme vamos dizer no final desse texto, autores da sua própria história. Elas precisam de ser visionárias. Hoje nós temos um paradigma muito interessante que diz o seguinte: ver, fazer e obter. Se eu não consigo ver o que é onde eu quero chegar, eu não vou fazer nada para isso. Consequentemente, eu não vou obter. Então, eu preciso saber o que eu quero da minha organização, o que eu quero da minha comunidade, o que eu quero de mim enquanto pessoa, o que eu quero e espero da agroevolução, o que eu espero das oportunidades que o setor agropecuário está trazendo e para vários municípios e para que eu possa fazer parte dessa chamada onda verde. Então, as pessoas, elas são a base de tudo, conforme nós vamos ver. As organizações, elas têm que ser eficientes e eficazes. Ser eficiente significa você saber fazer bem feito aquilo que se propõe a fazer. E eficaz é você saber o que realmente, de fato, você tem que fazer. Então, a organização precisa ser eficiente e eficaz. Ao longo da nossa caminhada aí, a gente assistiu muitas organizações não tendo eficiência ou não tendo eficácia. Ou seja, fazendo coisas que não era para fazer. Lamentavelmente, a gente acabou sendo um crítico disso. Às vezes você tem aí grandes shows acontecendo, etc. Não tenho nada contra os shows, mas não sei se quem tem que liderar isso são algumas organizações do agro. Então, você vê coisas que às vezes não traz tanto retorno para o nosso produtor, para a nossa classe produtora, para o agro, para a nossa comunidade, e as pessoas envolvidas naquilo, não só em termos de recurso financeiro, como em termos de tempo, que é o mais importante. Então, as organizações precisam ser eficientes e eficazes. Se elas não são, nós precisamos de fazer para que elas aconteçam. Vamos dar uma passada nisso. E as comunidades? Poxa vida, as comunidades, elas têm que ser próprias e sustentáveis. Mas outra colocação que parece jogo de palavras. Mas nós só vamos sair da pobreza, da miséria, se nós entendermos que nós precisamos de aproveitar as oportunidades. Mas que para isso nós precisamos de nos preparar. Nós queremos trabalhar em comunidades prósperas e elas têm que ser sustentáveis. Não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista econômico e social. Nós estamos aí, né, com vários problemas aí das mudanças climáticas, né, no nosso calcanhar, e muitas das soluções nós precisamos de nos adiantar a elas e
começar a achá-las nos nossos locais. Porque se a gente esperar vir ajuda externa, pode ser tarde, pode se sacrificar vidas, sacrificar patrimônios. Então muita coisa precisa de fazer. Então essas comunidades elas têm que ser sustentáveis também do ponto de vista de ação, de ter que fazer as coisas acontecerem e não ficar aguardando para que outros agentes externos façam isso acontecer. Então as pessoas como os principais protagonistas do processo, e tem aí um trabalho aí que eu tenho citado muito, que é do Simon Sinek, que diz o seguinte: as pessoas são a base, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas, se 100% dos investidores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então nós não podemos mais escutar o que a gente lamentavelmente escuta de vez em quando, que o problema do agro são as pessoas, que nós temos que urgentemente substituir tudo por máquinas. É óbvio que esse trabalho de mecanização, esse trabalho de inovação, ele não tem mais volta, ele vai continuar crescendo. Mas é preciso nós fazermos adaptações. É preciso entender que as pessoas, sim, é o que importam. E elas, para que isso aconteça, elas precisam de estar cumprindo algumas condições. Por exemplo, elas precisam ser produtivas. Aí, novamente, olha, parece que é óbvio, mas como é que eu faço para que as pessoas sejam produtivas? Nós podemos dar treinamento, podemos fazer uma remuneração mais adequada, podemos fazer uma série de coisas para trabalhar, para que essas pessoas possam ser mais produtivas. Mas existe uma linha aí de raciocínio que eu acho que é interessante, e é isso que a gente está trazendo, modéstia à parte, eu acho que esse diferencial, para que possa se fazer uma reflexão, é que trazendo isso aí do ponto de vista da pessoa para a pessoa. Então nós estamos dizendo o seguinte: uma pessoa que está com bem-estar, ela, consequentemente, ela é mais produtiva. E o que traz o bem-estar? Se eu não souber falar, se eu não souber trabalhar nada disso, ninguém se importar nunca com isso, eu não vou aproveitar esse grande processo. Existe um trabalho aí chamado Produtividade Lenta. Cal Newport, ele trabalha o seguinte: ele diz que a produtividade, quando ela é lenta, ela às vezes os resultados podem demorar um pouco mais a acontecer, mas eles são mais consistentes. Então, quando eu trabalho os facilitadores da produtividade, trabalho o lado humano, eu vou ver o seguinte: é óbvio que uma pessoa feliz tem muito mais possibilidade de trabalhar e ter mais produtividade do que uma infeliz. Aquela pessoa que tem um propósito, que sabe o que está fazendo, que sabe onde é que quer chegar, que tem foco, que tem resiliência, aquela pessoa que tem atitude, a pessoa que é otimista, todas essas pessoas têm possibilidade de trazer uma produção, uma produtividade maior. E nós precisamos de trabalhar isso, precisamos de falar isso. Se nós não temos aí, em abundância, pessoal da área de humanas visitando, sociólogos, antropólogos, psicólogos, para que possa trabalhar isso, eu acredito que nós, como técnicos, inclusive gestores, líderes, de alguma forma, queremos trabalhar o agro, nós precisamos de começar a nos apropriar dessas informações e começar, pelo menos, a levantar essas questões. Como é que eu posso fazer com que uma pessoa que esteja trabalhando lá no agro seja mais feliz? O agro ajuda isso? Pode ajudar, desde que eu saiba subtrair dali condições para isso. E é isso que nós estamos fazendo algumas proposições. Se eu sei que uma pessoa que tem bons hábitos, e o hábito pode nos ajudar a fazer isso, eu posso ter mais produtividade? Posso. Então nós precisamos de trabalhar isso. É essa a questão que nós precisamos de levar para o nosso meio rural. Precisamos que o técnico possa incorporar isso. Quem sabe ele pode tirar um tempo na sua visita para falar um pouquinho dessas questões ligadas mais ao bem-estar, ligado mais à parte mais humana. Quem sabe os grandes eventos que nós estamos fazendo aí, nós não podemos levar para lá alguns especialistas, alguns profissionais dessa área que possam estar falando sobre esse tema. Então, outra questão, nós precisamos nos relacionar? Precisamos. Existem alguns pilares que melhoram o relacionamento? Existem. Podemos trabalhar com eles? Podemos. Quais são eles? A aprendizagem, orientada por disciplinas, a liderança, orientada através de seus princípios, e a confiança, que é tudo. Onde não tem confiança, não tem relacionamento. Então nós podemos trazer esses três pilares para trabalhar o relacionamento humano. Outra coisa, nós precisamos de cumprir alguns papéis ou função. E aí nós temos categorias. E hoje está se buscando fazer trabalho com categorias, o que é extremamente saudável e isso tem todo o nosso aplauso. O grande problema é você não criar estereótipo.
A pessoa é a mulher do agro, então a mulher do agro faz isso. Como definir sua função, mostrar alguns papéis e fazer essa interligação dela com as outras categorias. Então, assim com o jovem do agro, com o idoso do agro, com o técnico do agro, com o produtor do agro. Então nós precisamos de ter isso, fazer uma base para que aquela categoria possa cumprir e estimular essa ligação com as outras categorias para que elas possam realmente ser mais eficazes, mais produtivas. O outro elo da nossa interconexão são as organizações. Uma organização, se ela for bem trabalhada, ela pode ser um grande divisor de água numa determinada comunidade. Uma organização só, bem gerenciada, ela pode trazer um exemplo para muita coisa boa acontecer. Então nós precisamos de entender o que é uma organização e alguns atributos para ela. E não colocar só na conta do conceito ou da teoria, mas buscar fazer com que aquilo chegue na prática. Então o que é uma organização? A organização é um conjunto de pessoas que se relacionam com um propósito comum. Então quando a gente nós colocamos essa definição aí no nosso livro, Construindo a Gestão das Agro-Organizações, então fizemos o seguinte: se eu tenho que organizações é um conjunto de pessoas que se relacionam com um propósito comum, as agro-organizações, ou seja, agro mais organizações, nada mais é do que agro mais pessoas. Então ela é também um conjunto de pessoas que se relacionam com propósito e determinação. E esse propósito e determinação, ele vai nos ajudar a produzir, processar ou apoiar quem produz ou processa produtos agropecuários. Então nós temos que as agro-organizações, elas vão estar cumprindo o papel de organização com uma particularidade de produzir ou processar. E o que essas agro-organizações elas precisam de ter? Quais são algumas características importantes dessas agro-organizações? Primeiro, elas precisam estar com a casa arrumada, organizada mesmo, organização organizada, pleonasmo, mas é isso mesmo. Nós precisamos de ter uma organização organizada, arrumada. Há uma história aí que foi contada por muitos, inclusive parece que um técnico aí começou a falar e vários foram na mesma caminhada, de dizer o seguinte: às vezes o camarada tem um sítio e tem uma casa na cidade, então tudo que não serve para casa, uma bicicleta velha, um sofá velho, etc, ele leva lá para casa, para o sítio, porque lá é lugar de bagunça. Então não é lugar de bagunça, lá é uma empresa e essa organização tem que estar organizada. Lá não é depósito de sujeira, não é depósito de coisa velha, lá é organização. Assim como a organização lá no sítio também no sindicato. A gente, durante nossa vida profissional, nós conhecemos aí centenas de sindicatos. No estado de Minas Gerais, pelo menos 2/3 dos sindicatos eu tive a oportunidade de ir pessoalmente. E vi muita coisa boa, mas vi muito também local desorganizado. Então a nossa casa precisa de estar arrumada. Esse é o primeiro passo. Como é que eu vou orientar e servir de exemplo para que outros arrumem se eu não arrumo a minha própria casa? Precisamos defender, praticar e defender a harmonia. Não pode ser a agro-organização a botar lenha na fogueira. Então você assiste aí um embate, lamentavelmente, a polarização às vezes extremadas, e às vezes que sai, é fomentado dentro da própria organização. Então ela, na ânsia de defender o seu lado, ela acaba atacando o outro. Nós precisamos de pensar fora da caixa, buscar alternativa. Nós precisamos de pensar quais são os objetivos do outro, quais são as necessidades do outro, quais são os desafios do outro. Então nós precisamos de praticar e defender a harmonia, e não botar lenha na fogueira. A organização precisa ser bem gerenciada, ela tem que ser um modelo para isso. Nós temos que construir planos de gestão, saber onde é que eu estou e onde é que eu quero chegar. Nós precisamos de cumprir funções específicas e obter resultado. Por isso as agro-organizações, você tem as secretarias, as cooperativas, você tem o sindicato patronal do trabalhador, eles podem estar dentro do mesmo arranjo, que é o que nós estamos pregando, dentro, sob ou debaixo do mesmo guarda-chuva, cumprindo uma série de funções a favor do agro, a favor da sua comunidade, sem perder a sua identidade, sem perder a sua razão de ser. Mas ela precisa de trabalhar funções específicas para cumprir e obter resultados. E nós, finalmente, precisamos de trabalhar as comunidades. A comunidade é um arranjo social onde pessoas e organizações interagem, compartilhando o território ou interesse. Olha só. Então eu trabalhei pessoas e trabalhei organizações. E agora eu vejo o quê? Que comunidade é isso. Então comunidades, nada melhor do que você fazer interconexão com aquilo que está muito próximo de você. Então comunidades são as pessoas
com aquelas características que eu quero, as organizações com as características que nós falamos, que elas começam a interagir e compartilhar o quê? O seu território e o seu interesse. E mais importante, gerando laços de pertencimento e buscando objetivos. Então, a grande virtude aí da comunidade é ela exatamente buscar convergir para ela as pessoas e organizações e, através dela, ela crescer com todos os outros e buscar resultados. Agora, para que elas aconteçam, também algumas características precisam de ser observadas. As comunidades sendo vitalizadas ou revitalizadas. Revitalizadas quando nós temos vários locais, várias áreas aí que já passaram por alguns booms de desenvolvimento. E com êxodo, com uma série de coisas, elas perderam a sua vitalidade. Então elas precisam ser revitalizadas. Tem como você revitalizar as comunidades ou vitalizar as comunidades? É óbvio. Então tem uma série de coisas que podem ser feitas. Vitalizadores, que nós temos trabalhado e estimulado, que eles podem, tem espaço para trabalhar com eles em qualquer comunidade, sem contraindicação. Há o associativismo, o cooperativismo, o empreendedorismo, a sustentabilidade, a verticalização, a capacitação, a diversificação, a especialização. Então você tem vários vitalizadores que você pode trabalhar 1, 2 ou 3, pode trabalhar um num período, trabalhar outro em outro período. Todos esses podem ajudar a vitalizar ou revitalizar as nossas comunidades. E elas precisam ser mobilizadas, porque cada um, se você não tiver ações para mobilizar essas comunidades, cada um olha para o seu umbigo, puxa para o seu lado e você perde a oportunidade de fazer esse trabalho conjunto, fazer um trabalho coletivo. Você pode fazer de várias formas. Eu acho muito interessante fazer através de grupos de estudo. Talvez começar com um grupo pequeno, 3, 4 pessoas. Depois esse grupo ele pode aumentar ou ele pode duplicar, fazer outro grupo de estudos, às vezes com afinidades um pouco diferentes. Esse grupo de estudos pode estudar todas essas questões que nós estamos colocando, aquelas grandes questões da conexão. Eu acho que trabalhar lá, estudar o agro nas suas 3 pernas, agroorganizações, agronegócio e agroecologia, trabalhar, estudar a gestão, verificar a questão do foco, da execução, da avaliação, estudar a questão da confiança, né? Estudar a questão das pessoas. Então, esse grupo de estudo pode cumprir um papel muito interessante. E, a partir do grupo de estudos, isso pode ir para a prática. Então, nós podemos fazer o quê? Projeto piloto, fazer um projeto pequeno, né? Fazer o tal do produto mínimo viável, que está sendo muito falado hoje para as startups, mas que isso cabe para qualquer espaço, cabe para as comunidades, para qualquer projeto. Construir programas a partir desses projetos pilotos e aí construindo coisas maiores. Eu começo com um grupo pequeno, grupo de estudos, depois que ele ganha maturidade, eu faço um projeto piloto. Esse projeto piloto, eu tiro a experiência, vejo o que serve, o que não serve, aprendo, faço programas e esses programas eu faço políticas locais para que a gente possa nos orientar. Ou seja, é um trabalho de evolução. O que é evolução? É o que nós estamos colocando lá. Evolução é você não ter que fazer tudo ou não ter que fazer nada, mas é você ser hoje melhor do que você foi ontem. É ir crescendo e evoluindo. Junto com mais essas questões todas que nós dissemos em relação às pessoas, em relação às organizações, em relação às comunidades, nós precisamos fazer o seguinte, veja bem, nós temos que, se nós nos estruturarmos, conseguimos que as pessoas que estão interessadas na agroevolução do local, trabalhar com elas conforme algumas dessas premissas que nós colocamos. Nós conseguimos que as organizações também sigam dentro daquelas premissas que nós colocamos. E as comunidades, fortalecer isso, criar essa base. Aí nós podemos fazer uma complementação disso. Na verdade, isso não é complementação no tempo, fazer um depois fazer outro. Isso pode ir sendo feito de forma paralela. Então nós podemos fazer o seguinte, selecionar algumas cadeias produtivas. O que é bom aqui para o meu município, que é bom aqui para a minha região? Se eu já estou num nível avançado, se eu já tenho, por exemplo, um local onde é que se explora vamos dizer, o café, a pecuária leiteira, a soja, o milho, pequenos animais, quem sabe eu tenho que fazer, posso fazer todo esse trabalho, nada impede disso, de haver evolução, mas para que eu possa
cada vez mais ganhar mais mercado, para que eu possa processar os produtos, para que eu possa evoluir. Se eu não tenho ainda, eu também posso selecionar alguma dessas cadeias produtivas e começar a fazer um estudo de viabilidade, para ver o que eu tenho vantagem comparativa em relação aos locais. Se eu estou trabalhando numa região montanhosa, é óbvio que eu não vou ter vantagem comparativa para trabalhar com culturas que demandam muita mecanização, como grãos, soja, milho. Então talvez eu tenha aí que ir para culturas mais perenes, né, culturas como café, como a fruticultura. Então a questão do clima, então tem uma série de fatores aí que eu posso fazer, já tem muito estudo nessa área, você pode construir aí um bom questionário e aí colocar para realmente fazer um bom diagnóstico e selecionar as cadeias produtivas nas quais eu posso ter alguma vantagem comparativa. E mesmo assim, se eu chegar à conclusão que eu não tenho vantagem comparativa em nenhum tipo, né, o que vai ser praticamente impossível disso acontecer, mas pode ser que tenha mais dificuldade, eu não preciso trabalhar só dentro da porteira. Então eu preciso de entender a cadeia de valor ou cadeia de suprimento. Tem espaço no agro para se trabalhar, antes da porteira e depois da porteira. Você tem países, por exemplo, como a Itália e a Alemanha, que são grandes players aí no mercado internacional de café, sem plantar um pé de café. Então você tem oportunidade de trabalhar antes da porteira ou depois da porteira. Outra questão que, junto com isso, é importante a gente começar a pensar é trabalhar a economia colaborativa. Nós, na verdade, já fazemos isso. Só que hoje tem muito mais forma de trabalhar, inclusive a criação até mesmo de empresas, startups, facilitada aí pelos equipamentos móveis aí, de digital, né? Então, mas nós já fazemos isso, várias pessoas, fazemos mutirão, várias pessoas aí, eu mesmo já trabalhei com programas aí de compartilhando uma série de trabalhos aí de colheita de grãos. O fato é que você pode trabalhar dentro da economia colaborativa de uma série de maneiras, de uma série de formas. E aí você tem outra questão também que não pode mais ser descuidada, que é a questão da economia circular. Acabou o tempo de pega matéria-prima, produz e descarta. Então nós precisamos de reciclar, nós precisamos de fazer sistemas que um alimenta o outro. E nós também temos isso muito forte no nosso meio rural. Tem muitas formas de você fazer sistemas integrados, já existe isso aí sendo feito, precisamos de estimular cada vez mais. Outra questão que precisamos de trabalhar dentro de todo esse contexto é a questão da transformação digital. Mas a gente só transforma aquilo que já existe. Às vezes, antes da transformação digital, nós temos que fazer primeiro a inclusão digital. E, finalmente, aí, dizer o seguinte, é importante que cada um seja autor da sua própria história e que não fique esperando. Então, está aí colocado algumas questões. Nós, com isso, deixamos aí um reinício de trabalho no nosso canal. Maiores informações nós temos aí em nosso livro. Então, nós estamos aí, né, com essa frase aí para encerrar. Venha conosco, vamos humanizar, tornar mais sustentável e continuar fortalecendo o setor agropecuário. Eu gostaria de pedir encarecidamente para vocês que pudessem curtir esse trabalho, comentar, compartilhar ou salvar. A forma da gente ter visibilidade no canal através, né, do tal do algoritmo que precisa de validar o que nós estamos dizendo. Se você acha que isso é importante, você faça, por gentileza, comentário, compartilhe ou curta. Caso contrário, a gente não tem a oportunidade de estar explicitando, ganhando força para que a gente possa levar essa ideia adiante. Nós queríamos também pedir que vocês possam se inscrever no nosso canal e nós estamos aí à disposição. Nosso muito obrigado.